Após jogo do Palmeiras, Abel Ferreira fica contente com o desempenho de Dudu. Ele merece. Atacante do Alviverde recebeu poucas oportunidades após se recuperar de uma grave lesão no joelho e também a negociação com o Cruzeiro. Último jogo do Palmeiras. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro no estádio Brinco de Ouro. Com 2 gols de Rafael Veiga, o Alviverde venceu por 2-1, resultado que deixa o time na liderança da competição nacional. Dudu entrou no 2 graus tempo da partida, sofreu 2 graus pênalti pelo lado do clube paulista. A torcida sabe, o clima nos bastidores ficou estranho após a negociação com o Cruzeiro. Além disso, nas partidas recentes, Abel Ferreira não convocou o atacante, mas pela condição física. Em coletiva de imprensa, logo após Palmeiras x Atlético Mineiro, Abel Ferreira se mostrou contente com a partida de Dudu. Entretanto, o treinador português também foi sincero e revelou que o jogador não está 100% fisicamente. Elogios a Dudu. Ele merece porque trabalha muito e sabe o quanto difícil é. Deixei de jogar por uma lesão dessas, disse o treinador. Dudu permaneceu cerca de 9 meses longe dos gramados por uma ruptura de ligamento cruzado. Se me perguntar se o Dudu está pronto para os 90 minutos, não está. Mas se puder ajudar como foi, será espetacular. Ele tem carinho da comissão técnica do grupo, e mais do que falar, é olhar os gestos do grupo. Vou voltar a referir, todos somos um, todos somos um, todos somos um, completou Abel Ferreira. No ataque do Alviverde, o time sente a falta de Estevão. Conforme informado no Bolave Palmeiras, o jovem atacante está em fase final de recuperação de uma lesão e espera estar de volta em breve. Com foco no Campeonato Brasileiro Série A, Abel Ferreira conta com um período para preparar o elenco visando a próxima partida na temporada. Zé Rafael e Richard Rios estão à disposição. Igor Jesus diz que Botafogo está tranquilo com Palmeiras na disputa do título, trabalhando. Após empatar 100 gols com o Grêmio neste sábado 28 no Mané Garrincha em Brasília, o Botafogo viu a distância para o vice-líder Palmeiras diminuir. Notícias do Palmeiras. A disputa pelo título está em aberto depois dos jogos deste fim de semana. Igor Jesus, atacante do Botafogo, falou sobre como andam as coisas pelo lado do Glorioso para enfrentar o Palmeiras no Brasileirão. Após empatar 100 gols com o Grêmio neste sábado 28 no Mané Garrincha em Brasília, o Botafogo viu a distância para o vice-líder Palmeiras diminuir para apenas 1 ponto e ficou com a liderança ameaçada. O atacante Igor Jesus acredita que o momento está favorável para o clube carioca e não teme a aproximação do rival. Mesmo sem conquistar os 3 pontos, ele continua confiante no título. O que ele disse? O convocado para a seleção brasileira na última lista do técnico Dorival Júnior na última sexta-feira 27. Creio que o time vai trabalhar duro para conquistar o tão sonhado título brasileiro que escapou no ano passado. Sabíamos que o Grêmio jogaria fechado. Tentamos entrar na defesa deles do início ao fim, mas infelizmente não conseguimos. Lutamos até o final, mas não conseguimos marcar, iniciou ele. Tem muito campeonato pela frente e temos que seguir trabalhando para alcançar o nosso objetivo, disse o atacante, que celebrou a convocação para a seleção brasileira logo em seguida. Muito feliz por ser convocado pela seleção. É um momento especial na minha carreira e quero seguir desfrutando, completou o jogador, que tem sido um dos destaques da competição. Com o empate, o Botafogo chegou aos 57 pontos e se manteve na liderança, mas viu a distância para o vice-líder Palmeiras cair para apenas 1 ponto. O Grêmio, por sua vez, é o 11º colocado com 32 tentos. Scarpa reclama de substituição e torcida do Palmeiras repercute, se arrependimento matasse. Ex-meia do Verdão deixou o campo reclamando da troca feita por Gabriel Milito. Polêmica entre Milito e Scarpa. Na luta pelo tricampeonato nacional consecutivo, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro neste sábado 28. Em Campinas, Rafael Veiga marcou 2 vezes e o Verdão venceu por 2-1. O gol do Galo foi marcado por Hulk. Entretanto, como os 2 gols do clube da Pompeia saíram de pênalti, a arbitragem foi muitas polêmicas que repercutiram após o jogo. Afinal, o pênalti de Igor Gomes em Maurício causou divisão. Dito isso, outro assunto relacionado ao jogo que bombou nas redes sociais foi o descontentamento de Gustavo Scarpa. O camisa 6 foi substituído no começo da etapa final e demonstrou insatisfação. Não à toa, a reação do ex-meia do Verdão causou repercussão entre os torcedores palmeirenses, até pela saudade sentida do melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022. A polêmica com Scarpa.
De forma resumida, como o clube de Minas Gerais precisava reagir em campo, o meia não gostou de ser substituído por Milito aos 14 minutos do segundo tempo e saiu balançando a cabeça discordando da mudança. De acordo com o GE, o meia teria dito as seguintes palavras ainda dentro das 4 linhas: "Não é possível que ele vai me tirar", algo que chamou muito a atenção dos telespectadores. Pelo alviverde imponente, o meia atuou entre 2018 e 2022, conquistando 2 Copas Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e outros títulos menos relevantes. Inclusive, quando deixou palestra em dezembro de 2022, deixou saudades na maior parte da torcida, que aproveitou a situação para pedi-lo de volta na sociedade esportiva. Simon aponta erro em pênalti sofrido por Maurício em Palmeiras x Atlético Mineiro, aquela mão. O Verdão venceu o Galo em uma partida que acabou ficando marcado pela polêmica no pênalti do primeiro gol palmeirense. 2 pênaltis marcados. Palmeiras x Atlético Mineiro se enfrentaram na noite do último sábado 28, com mano de campo do Verdão. A equipe palmeirense saiu vitoriosa do jogo, vencendo com 2 gols de Rafael Veiga 2-1, convertendo 2 penalidades. O grande ponto é que o primeiro pênalti, que gerou o primeiro gol do Alviverde Paulista, deu o que falar. O lance foi muito polêmico e deu o que falar. Um analista de arbitragem explicou sua opinião sobre a jogada e se posicionou. Simon discorda de decisão. O badalado ex-árbitro e hoje comentarista de arbitragem, Carlos Eugênio Simon, fez uma análise sobre o lance. O profissional da ESPN comentou que, na sua opinião, houve um erro do árbitro ao assinalar o pênalti, que foi convertido por Rafael Veiga. Para ele, apesar do defensor atleticano ter tocado no atacante palmeirense com a mão, esse toque não seria o suficiente para que a infração fosse marcada. Foi ponderado que o jogador retirou a mão dos ombros de Maurício antes dele ter tentado finalizar e ser abafado por Everson. Lance um pouco mais complicado. Para mim, não foi pênalti. Não é. Olhei várias vezes e também fiquei com uma dúvida no primeiro momento. Aquela mão, se era no ombro e tal. Mas depois eu olhei e salvei o lance. E fiquei olhando algumas vezes. E não me parece um contato faltoso, tá? Disse Simon. Tem a mão no ombro. O jogador tem cuidado e retira as mãos do Maurício, do Palmeiras, e o Everson está em cima abafando a bola. Para mim, na decisão final, após olhar algumas vezes, não foi pênalti, opina o ex-árbitro. O ex-árbitro foi além e deixou claro que quando existem esses lances de dúvidas, a orientação é que o VAR mantenha a decisão de campo, que no caso foi do árbitro Bruno Arleu de Araújo que assinalou a penalidade. O que sei de bastidores em conversas com árbitros é que quando é lance polêmico assim, se respeita a decisão do campo. É orientação. O VAR não tem se metido nessas jogadas. Quando toma uma decisão e é um lance polêmico, fica a decisão do campo, encerrou Simon. Arsenal aceita vender Gabriel Jesus ao Palmeiras com uma condição. Atacante é considerado um dos maiores sonhos da torcida do Verdão, consolidado na Inglaterra. O Palmeiras segue ligado ao nome de Gabriel Jesus. Nome muito bem avaliado no futebol brasileiro e já consolidado no futebol europeu, o atacante segue defendendo as cores do Arsenal. Porém, nos últimos meses, muito se especula sobre um possível retorno ao Verdão para a próxima temporada, que será marcada pela disputa do Super Mundial de Clubes. Os Gunners, inclusive, estariam dispostos a negociar, desde que recebam o valor desejado. Conforme repercutido no portal Nosso Palmeiras, a quantia gira na casa de 40 milhões de euros, 244 milhões de reais. Fato é que um acordo não seria nada simples. Além do preço elevado, o atacante brasileiro ainda é considerado peça importante do time para o técnico Mikel Arteta. Revelado pelo próprio Palmeiras, o atleta de 27 anos atua na Premier League desde a temporada 2016-2017. Na ocasião, Gabriel Jesus assinou com o Manchester City. O ex-jogado da seleção brasileira já está em sua 3ª temporada no time vermelho de Londres. Desde então, soma 74 jogos disputados, com 19 gols e 15 assistências. Enquanto isso, o Palmeiras avalia outras possibilidades no mercado da bola. Um nome que interessa para 2025 é o meio-campista Arthur, ex-Barcelona e hoje jogador da Juventus.